mortais de Elisa Samúdio podem ser encontrados a qualquer momento. Gostaria até que escrevesse aí para o pessoal de casa acompanhar. Os restos mortais de Elisa Samúdio podem ser encontrados a qualquer momento. Por que que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o Jorge, lembra o Jorge, o primo, o menor? Imagens do Jorge. Lembra dele? Aí com o rosto tampado, porque ele era menor à época do crime em 2010. O Jorge deu uma entrevista exclusiva aos Diários Associados, à Rádio Tupi, que é uma empresa dos Diários Associados, o mesmo grupo da TV Alterosa. Nessa entrevista exclusiva à Rádio Tupi, aos Diários Associados, o menor Jorge conta onde foi deixado o corpo de Elisa Samúdio. E fala muita coisa. Remonta e traz de volta aquela história do esquartejamento. Será que ela foi esquartejada ou não? Quem matou Elisa? Onde ela foi assassinada? Como o corpo dela foi acondicionado? Quem sabia? Bruno sabia? Macarrão sabia? Bola sabia? Então, essa entrevista é exclusiva. Áudio da Rádio Tupi, o repórter é o Marcos Marinho, se não me engano, é o Marcos Marinho, que é uma fera. Marcos Marinho hoje divulgou essa entrevista exclusiva que ele fez. Parabéns ao Departamento de Jornalismo da Rádio Tupi, uma emissora líder de audiência no Rio de Janeiro, uma emissora dos Diários Associados, que junto com a TV Alterosa, com a TV Verdade, que é o programa oficial do caso Bruno, vai trazer para vocês agora. Só falo de caso Bruno quando tem novidade. Enrolação se assiste em outro lugar. Novidade a partir de agora. E o Jorge vai falar. O Jorge vai falar a partir de agora onde Elisa está enterrada. Ela foi assassinada e enrolada em um lençol e colocada dentro de um saco plástico desses ML preto e enterrada no buraco bem fundo que foi cavado por uma draga chamada trator em uma chácarazinha perto, próximo ao aeroporto de Belo Horizonte. Aí ela está enterrada lá. Elisa foi enterrada próxima ao aeroporto de Belo Horizonte, o aeroporto de Confins. É a informação do Jorge Salles, primo do goleiro Bruno, menor à época. Comigo no programa, a partir de agora, duas das principais pessoas que acompanharam esse caso Bruno desde o início. A psicóloga a doutora Érica Machado, boa tarde. Boa tarde. E o cidadão Éder. Boa tarde. Boa tarde, eu fico até arrepiado, porque vocês acompanharam no TV Verdade nos últimos 4 anos. O cidadão Éder esteve nas cercanias do aeroporto de Confins à procura do corpo da Elisa Samúdio. O menor, nesse local aí. Porque é exclusiva essa imagem. Essa imagem deste buraco, desta mata, do coqueiro, essa imagem exclusiva do local onde Elisa Samúdio teria sido sepultada. O cidadão Éder esteve no local, está aí, aqui a gente prova. Por quê? Porque há 3 anos, este vidente procurou TV Verdade em sigilo e deu essa localização. A mesmíssima localização que o Jorge está falando agora que enterrou o corpo da Elisa. Daqui a pouco nós vamos relembrar essa busca. O cidadão Éder esteve lá. O que foi? Nélio Andrade, advogado, já tem gravações dele por telefone, vocês gravaram agora há pouco. Nélio Andrade, um dos advogados mais polêmicos do Rio de Janeiro, é o novo advogado do Jorge e em contato com a nossa equipe agora há pouco disse que já está em Belo Horizonte com o Jorge, com policiais do Rio de Janeiro. Aqui, cadê a ligação para o doutor Nélio? Deixa eu ver. Nós chegamos agora em Minas Gerais, estamos a 5 minutos do local, onde o garoto aponta que está sepultado o corpo da Elisa Samúdio. Então, nós estamos aqui em reconhecimento do terreno, porque aqui ele está numa dúvida de uma rua, mas já se achou. Nós já estamos no local e a qualquer momento, Marinho, você mais que nunca, com a brilhante reportagem que você fez, ele vai apontar o local exato onde ela está enterrada.
Olha, Haroldo, a minha missão aqui não é, eu não estou aqui com a preocupação de defender ou acusar o Bruno. A minha missão aqui é uma missão colaborando com a grande reportagem da Rádio Tupi, com a justiça, com a polícia e com a própria família da vítima. É localizar o corpo dessa senhora para que se possa dar um enterro digno. Ele deu a reportagem, fez a reportagem, ele participou disso, cumpriu o que tinha que cumprir. Então a minha preocupação no momento é encontrar o nosso objetivo. Se o Bruno vai alegar ter algum argumento numa suposta revisão criminal, aí não é problema meu, Haroldo, é problema da defesa dele. Eu não sou advogado do Bruno, não posso falar pelo Bruno. Eticamente, ele encontra nem... Esse é o advogado Nélio Andrade, que já está em Belo Horizonte com o Jorge, conversando em entrevista por telefone com o Marcos Marinho, da Rádio Tupi, emissora dos Diários Associados. As imagens na tela da Elisa Samúdio, do Jorge, porque doutora Érica, a essa altura, 4 anos depois, eu não esperava mais nenhum fato novo. Na verdade, acho que o que todos nós esperávamos era que realmente esse corpo fosse encontrado para que, como disse o advogado aí, a dona Sônia, o Bruninho possam poder enterrar a Elisa. Agora, eu fico com muitas perguntas, sabe, Carlinhos? Assim, uma delas, o advogado começou a responder ali. Muda alguma coisa para alguém? Por que esse menino, 4 anos depois, vem com essa revelação? Isso daqui a pouco ele vai falar. Ah, tá. Ele fala na gravação, isso daqui a pouco ele vai falar, porque nós estamos com essa bomba agora do caso Bruno, porque os restos mortais de Elisa podem ser encontrados a qualquer momento. Cidadão Éder, o senhor esteve nessa região. Sim. A Polícia Carioca está lá agora junto com o advogado. O advogado falou que está lá com policiais cariocas. O Dr. Wagner Pinto diz que oficialmente não foi comunicado de nada até agora. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil de Minas Gerais. O senhor esteve lá, no local. O senhor acha possível, lá é um local que pode ter sido desovado o corpo da Elisa Samúdio? Sim, perfeitamente, Carlinhos, que o lugar lá é uma mata, alterna entre mata razoável e mata muito fechada. É um lugar muito deserto, não há trânsito de pessoas. Se houve realmente o sepultamento de Elisa lá, esse sepultamento poderia ter sido feito sem a presença de nenhuma testemunha no local. Até um trator ali, ninguém ia ouvir? Não ia ouvir não, porque esse lugar... Tratores cavando um buraco? Não, dificilmente, porque isso aí fica muito longe. Até a caminhonete da TV Alterosa, que é um carro 4x4, teve dificuldade de chegar até o local. Então, passa-se por muito mato, depois da estrada, você anda em estrada de terra, passa por uma propriedade e anda muito tempo dentro dessa propriedade para chegar até esse local apontado pelo vidente. Pode estar lá? Pode ter sido botado lá? Pode, é possível sim. Sobre o assassinato, o senhor tem alguma dúvida de como foi o assassinato? Agora começa a bater certas coisas, né, Carline? O assassinato até que parece que sim, tá batendo tudo igual. A única coisa que está ficando diferente é que ela não teria sido mais esquartejada, né? Mas a mão continua, a história da mão continua. Só está disposta a ouvir o Jorge contando agora, porque ele diz que na época ele mentia porque um advogado mandava ele mentir. Aquela história daqui a pouco ele vai falar. Ele vai falar daqui a pouquinho, ele vai falar assim, eu estava mentindo porque o advogado fulano de tal mandava eu mentir. Que confuso. E agora ele vai contar como é que foi. Então, a senhora quer saber como é que foi? Claro. Exclusivo, Tupi, Diários Associados, TV Alterosa, a partir de agora. O Jorge, primo do goleiro Bruno, contando a partir de agora. Que pena, Bruno, que não tem televisão na Penitenciária Nova. O primo do goleiro Bruno contando agora como foi o assassinato da Elisa. Esse dia tava eu, Macarrão, a criança e o Bola. A criança, o Bruninho. Isso. E como é que foi o desenrolar do assassinato? Ela foi esquartejada, foi enterrada? Como é que foi? Esse negócio de esquartejamento foi muita pressão na minha cabeça, esse negócio, coisa, mas ela, a única coisa que voltou dela mesmo foi que tirou só um pedaço da mão dela mesmo. Aí pegou, foi assim, mas não foi esquartejada assim completamente o corpo dela. O corpo tá inteiro. Só a mão dela que tá fora do lugar. Como é que foi cortada essa mão? Foi cortada com uma faca dessas brancas, de açougue. Aí retirou a mão dela com uma faca dessa. Quem foi que cortou? Foi o Bola. O Macarrão segurou ela pro Bola amarrar e asfixiar ela antes de cortar a mão dela, matar ela sufocada com a gravata. O que você ficou fazendo nessa hora? Fiquei segurando a criança.
a criança chorando no meu colo. Parecia que tava sentindo ali a mãe dela, e a mãe da criança, a Elisa, que eu tava já na mão do Bola, engravatada, já amarrada, olhando para a criança, e a criança chorando. Parecia que tava sentindo, né, um amor de filho com mãe, que já se vem já desde pequeno. E foi isso, estava chorando, eu fiquei segurando a criança. Aí isso que acabou de Bola asfixiou ela. Aí ele pegou, retirou um pedaço. Primeiro tinha dado só um corte, aí depois pegou e tirou o resto da mão dela, do pulso para baixo. Isso ela já estava morta? Isso já estava morta. Aí pegou, depois dela estar morta já, aí o Macarrão pegou e perguntou o local onde é que ia colocar ela, para poder, se estava seguro, onde é que ela ia ficar. Aí o Bola falou, só esperem que a gente vai até lá. Nisso eu não sabia que a gente ia lá. Para mim, só deixar na casa do Bola, ia matar dali. Bola que se virar pra lá. Mas a gente ia até lá onde? Vocês já estavam nesse sítio onde ela foi enterrada? Não, nós estávamos primeiro na casa do Bola, lá, né, Vespasiano. Dali que ela foi matar morta, aí depois dali nós saímos dali e fomos levar ela até o local onde ela estava. Impressionante, impressionante. Pela primeira vez, o antigo menor, o Jorge, diz que não teve esquartejamento da Elisa, mas que o Bola cortou uma das mãos da Elisa. Diz que chegou a cortar, ficou pendurada, que depois ele cortou a mão, até arrancar a mão. Nessa casa aí, na casa do Bola. Diz que era uma faca grande de açougue com um cabo branco. Horripilante, doutora Érica. Horrível, de todo jeito. Esse crime é horroroso, né? A história do cachorro, de dar pro cachorro, já é uma coisa que... Ai, de uma barbaridade, mas não diminui. Mas não diminui se ele está falando a verdade. Aí se foi dessa forma, bárbaro do mesmo jeito. Cidadão, é possível... O senhor viu os detalhes dele falando. Direção, por favor. Ele diz que o Macarrão segurou, deu uma gravata na Elisa, asfixiou-a e então o Bola, com esse facão de cabo branco, cortou uma das mãos. Isso é possível? Por exemplo, seria possível, pelo tamanho do Macarrão, pelo tamanho da Elisa, o Macarrão asfixiá-la e o Bola cortar a mão dela? Com uma faca dessa, é possível? Carlinhos, cortar de uma vezada só, eu acho muito difícil, por maior que seja a faca. Agora, ele fala em faca de açougue, né? Então, ele já vê que é uma pessoa que tem trato com material cortante. Agora, quando ele fala que depois foi tirando a mão dela, separando a mão dela, né? Que seccionou a mão, aí já demonstra também que a pessoa entende do físico, né, da parte ali de como então, cortar. O senhor passa a acreditar mais, então, agora nessa versão do Jorge. Sim, e inclusive tem um outro porém. Ele falando que o cachorro comeu a mão, então ele teria realmente, de fato, visto a mão ser retirada do corpo. Mas não falou nada de cachorro, agora não fala mais. Agora não, pois é. Então ele poderia ter inventado naquele momento, para tornar a história mais fantástica, ele poderia ter inventado naquele momento que foi dado ao cachorro, mas que a mão foi seccionada, foi. Então, a pessoa que faz um corte desse, não é fácil cortar um corpo humano quando se imagina em cena de televisão, não. É uma coisa muito difícil e a pessoa tem que ter o conhecimento. E diz que foi na casa do Bola. Exatamente. Mas quem mandou foi o Macarrão. Estava junto, todos eles. E diz ele que a casa do Bola é um local... O doutor Zanoni fala que é tudo mentira. Mas bota ele falando aí sobre a casa do Bola. Deixa eu ouvir. O lugar na casa do Bola lá era um negócio de assassinar mesmo os outros mesmo. Os quadros que tinha, as facas que tinha na parede, umas espadas. Então, casa é um local de assassinato, tinha uns quadros lá, umas facas, umas espadas. Mas isso não iria, quando a polícia entrou lá, eles não iriam ver? Será que eles tiraram antes? Ele que está falando agora. O dia do crime, o local estava assim. Sim. Aí, exatamente para desconfigurar a cena do crime, né? Para desqualificar a testemunha, é muito comum as pessoas mudarem por completo a cena do crime. Por isso que é muito importante a preservação. Às vezes as pessoas ficam chateadas que a polícia isola o local, não deixa aproximar. É exatamente por causa disso. Para que a cena do crime seja a mais fiel do momento do fato. Para que os peritos possam encontrar aquilo. Agora, se é uma pessoa realmente com essa facilidade
facilidade, com esse desejo, com essa continuidade de matar, de fazer e acontecer, a primeira coisa que faria era mudar total e completamente. Se tinha um quadro de uma caveira lá, coloca um de um santo. Tiraria na hora. Se tinha um móvel pesado, deixa leve. Agora o menor já não fala nada de cachorro, fala que foi cortada a mão da Elisa. Prestem atenção. Daqui a pouco, essas gravações são exclusivas. Essas gravações são exclusivas da Rádio Tupi. Um abraço para todo o pessoal do Departamento de Jornalismo da Rádio Tupi, líder de audiência no Rio de Janeiro, uma emissora dos diários associados, como a TV Alterosa, como o Estado de Minas, como todos os líderes da comunicação no Brasil. Daqui a pouco, esse jovem vai contar por que não tinha sangue na casa do Bola. Por que não ficou sangue na casa do Bola? Daqui a pouco o Jorge vai dizer como eles acondicionaram o corpo da Elisa e como eles levaram até o local. Daqui a pouco o Jorge vai dar detalhes de como é o local onde foi desovado o corpo da Elisa Samúdio. Daqui a pouco ele vai dizer o nome do advogado que mandou ele mentir durante os depoimentos colhidos aqui em Minas Gerais. Daqui a pouco ele dá o caminho detalhado, que é o caminho que ele está fazendo agora com policiais do Rio de Janeiro, com o novo advogado dele, Dr. Nélio, e com a equipe da TV Alterosa com exclusividade. Um caminho que o cidadão Éder já trilhou, já esteve lá. Mas agora é uma testemunha que está levando a autoridade policial. E aqui você fica sabendo de todos os detalhes com exclusividade. A imagem do Jorge está na tela. O Jorge agora decidiu contar. Daqui a pouco ele vai falar por que ele decidiu contar só agora. Todos os advogados do caso já estão entrando em contato com a TV Alterosa. O doutor Fernando, que atua com o doutor Zanoni na defesa do Bola, diz que essa versão é mentirosa, que não existe. Doutor Wagner Pinto, delegado, diz que não sabe nem que a Polícia do Rio está aqui. Daqui a pouco as declarações exclusivas do Jorge. E ele vai contar também que o primo Sérgio foi assassinado a mando de macarrão. Por quê? Daqui a pouco.